título da nossa ministração é Jesus, o único Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel 18, 23. E nós vamos ler em 3 versões. Nós vamos ler na versão Almeida Revista Atualizada, na nova tradução da linguagem de hoje e também na nova versão internacional. A palavra de Deus diz assim, vocês conseguiram abrir? Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Agora eu vou ler agora na versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mal morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Na nova versão internacional, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse aplaudir o Senhor. Aplaudir o Senhor pela sua palavra, aplaudir o Senhor pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo amor dele para conosco, pela sua palavra, por estarmos aqui, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o nosso Senhor, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A ele toda a honra e toda a glória, aleluia. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Queridos, podem sentar. Se você crê no Filho de Deus, Jesus, existe um projeto lindo, um projeto maravilhoso dele para a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós vamos falar sobre o amor do Pai e do Filho por você. Precisamos falar a respeito do evangelho genuíno. E falar deste evangelho é muito mais do que de desconstrução de tudo aquilo que a gente entende antes do que qualquer outra coisa. Sei que quando começarmos a apresentar de fato o que é o evangelho do reino de Deus, você vai perceber que Jesus, que te apresentaram até hoje, você que está me ouvindo em casa, é completamente diferente. Sabe, é como se existisse um Jesus evangélico, um Jesus católico, um Jesus espírita e um Jesus de Deus. Esse tipo de Jesus, ele adquiriu com o tempo características de cultura de cada religião. Adquiriu com o tempo as características daqueles que pregam segundo as suas verdades. Mas o Jesus de Deus não é assim. O Jesus de Deus, ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele não tem nada distorcido, pois ele é o próprio Deus manifesto. E nós queremos, através da palavra que vamos ler, apresentar o evangelho de Jesus genuíno. Só através deste Jesus que uma pessoa pode ser impactada pela sua palavra, pela sua presença, a ponto de se transformar completamente, a ponto de ser uma outra pessoa, a ponto daqueles que o conheciam dizer: você mudou, você não é a mesma pessoa, algo aconteceu com você. Hoje, cada um de nós vamos ter a oportunidade de ver que através da palavra de Deus, a vida chegou no lugar onde existia morte. Aleluia. Sonhos foram restaurados. Sonhos foram restaurados, queridos. Quantos sonhos aqui foram restaurados? Onde não havia perspectiva
de nada, onde não havia perspectiva de um futuro, Jesus restaurou esses sonhos. As pessoas voltam a sonhar o sonho de Deus, não um sonho qualquer. Elas não ficam perdidas sem saber para onde vão e o que vão fazer, mas elas passam a viver e a sonhar o sonho de Deus. E eu creio que nesta manhã veremos pessoas completamente cheias do Espírito do Senhor, que sairão daqui renovadas e fortalecidas para um novo começo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus preparou algo maravilhoso para nós. E eu gostaria que você abrisse em Ezequiel. Nós vamos ficar com a Bíblia aberta em Ezequiel, porque nós vamos ler outras passagens, mas a principal vai ser em Ezequiel. Então, Ezequiel 18, do 21 ao 32. E eu vou ler na versão NVI. Ok? Conseguiram? Todos abriram? Então, glória a Deus. Então, vamos lá. Queridos, Ezequiel é um livro que nem todo mundo prega. É um livro que eu creio que a maioria de vocês ouviram poucas pregações. Porque não é uma pregação que as pessoas querem ouvir. Não é algo que satisfaz o nosso ego. Pelo contrário. Ezequiel 18, 21, 32, vamos começar pelo 21. Mas antes eu quero orar. Pai, esta é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem inteira liberdade no nosso meio. Esta igreja é do Senhor. O povo que aqui está é do Senhor. Que o Senhor possa conduzir conforme a tua vontade. Que seja o Senhor falando aos nossos corações. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender, compreender a tua palavra. Que nada fique desapercebido. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Então, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: Mas se um ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? 24. Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Vamos dar uma pausa aqui. Queridos, é tão sério isso, porque muitos pensam e muitos dizem que a pessoa é salva e é salva para sempre. Mas nós estamos lendo aqui a palavra, e o Senhor está falando aqui, se porém um justo se desviar da sua justiça. Ou seja, se uma pessoa que é salva em Jesus, ela se desviar dos caminhos do Senhor, e ela voltar para os caminhos antigos que ela participava antes, que ela vivia antes de conhecer o Senhor, esta pessoa não será salva. A não ser que ela arrependa novamente. E que ela mude os seus caminhos. Porque Deus é misericordioso. E Ele nos perdoa. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se você um dia aceitou Jesus, confessou Jesus como seu Senhor,
e você por um tempo andou seguindo os caminhos do Senhor, mas por algum motivo você saiu dos caminhos, se você morrer, você não será salvo. Se você não se arrepender, você não será salvo. E aqui o Senhor está falando da morte eterna, da eternidade com Ele. É disso que o Senhor está falando. E infelizmente, queridos, na nossa igreja, na igreja que se diz evangélica, na igreja que se diz cristã, há tantos cristãos vivendo dentro da igreja que ainda não são salvos. Há tantos cristãos na nossa igreja que não lê a palavra. Se você não lê a palavra, como você vai conhecer a Deus e como você vai conhecer os princípios? E como você vai se manter nos caminhos do Senhor? Aqui o Senhor está falando para nós que somos salvos. Qualquer um de nós podemos perder a salvação. Por isso nós devemos vencer um dia de cada vez. E a cada dia nós dizermos para o Senhor: Senhor, obrigada, no final do dia. Senhor, obrigada. Pedir perdão se errar. Pedir perdão se pecar. Arrepender e consertar. E no 25, versículo 25 diz assim: contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto. Não são os seus caminhos que são injustos? E no 26 ele diz: se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá e não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São injustos meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Muitas vezes, o Senhor nos mostra um caminho. E nós dizemos para o Senhor: mas é injusto isso que o Senhor está fazendo. Isso que está acontecendo comigo é injusto. E o Senhor está falando justamente isto. Justo é o que você, é o que eu penso? Ou justo é o que o Deus, todo Criador dos céus e da terra, que nos criou, que fez todas as coisas, o que Ele faz é que é justo? Ele está falando isso. Será que o que você age, será que a maneira como você pensa é que é justo? E a maneira como eu falo, a maneira como eu penso é injusto? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se. Queridos, olha que interessante. Nós vemos lá no Novo Testamento João Batista dizendo: arrependam-se. Nós vemos Jesus e os apóstolos dizendo: arrependam-se. Nós vemos nos dias de hoje nós dizendo: arrependam-se. Mas Deus está falando lá atrás. Há 500 anos antes da vinda de Jesus, Deus já dizia: arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Queridos, esta foi a palavra que Deus deu ao profeta Ezequiel, quando os judeus estavam cativos na Babilônia. Como eu disse, há 592 a 570 antes de Cristo. Mas todo o livro de Ezequiel, todo ele, fala do amor e do perdão, da misericórdia de Deus.
Ele fala e ele alerta para que todos se arrependam da iniquidade. Observamos que neste trecho das Escrituras que acabamos de ler, que Deus é justo, Ele é amoroso, é misericordioso e, claro, não deixando nenhuma dúvida sobre os que obedecem às Escrituras e sobre os que não a obedecem. Quem obedecerá, viverá, terá a vida eterna. Mas o que desobedecer, terá a morte eterna. Mas por que, queridos, que nós estamos falando disso, já que o ponto é conhecer Jesus? Hoje em dia, muitos olham para Jesus pelas suas próprias lentes. Julgam Jesus por um amor incoerente à sua palavra e à sua pessoa. Jesus, queridos, é o próprio Deus. Portanto, essas palavras que acabamos de ler aqui em Ezequiel é do próprio Jesus. Vejamos o que as Escrituras nos dizem a respeito de Jesus. Hoje em dia, é muito a gente ouvir tantas pessoas dizerem: Deus é amor, Jesus é amor, e eles querem, quantas vezes, tirar páginas da palavra. Porque não agrada a eles o que está escrito aqui, como este trecho que eu acabei de ler, com certeza não agrada a muitos. E não vai agradar mesmo. Jesus, ele veio aqui e não agradou a todo mundo. Tanto é que ele foi crucificado. Ele foi abandonado. E nos dias de hoje não é diferente. Mas vamos ver o que a palavra diz a respeito de Jesus. E lá em Êxodo 3, 13, 14, vocês não precisam abrir lá. Diz assim, deixa aqui em Ezequiel. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, esse é aquele momento que Moisés está conversando com Deus na sarça. E ele diz: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Repita para o seu irmão do lado: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Agora vamos ler o que João, lá no Evangelho de João 8,58 diz. Olha o que Jesus diz. Lá nós vimos Deus falando com Moisés. Agora nós vamos ver Jesus falando com os judeus. Lá em João 8,58 está escrito assim: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia. Jesus está dizendo: eu sou o próprio Deus. É eu que falo com vocês, é eu que vim em carne, que estou aqui junto com vocês. Sou eu. Por isso, queridos, que quando nós acabamos de ler os versículos na frente, nós vamos ver que os judeus queriam matá-lo. Eles pegam pedra para apedrejá-los, Jesus, porque eles sabiam que o eu sou era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de tudo. Eles sabiam. E quando Jesus declara para eles: eu sou, ele está dizendo: eu sou o Deus que vocês dizem que me amam. Eu sou o próprio Deus que vim à terra. E João 10,30 diz assim: eu e o Pai somos um. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que não há dúvida. Porque Jesus diz para os seus discípulos: se vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Nestes textos, queridos, que acabamos de ver, não há dúvida nenhuma de que Jesus é o próprio Deus encarnado. Temos que ler toda a Bíblia. Tem pessoas que não leem o Antigo Testamento, que só ficam no Novo. A Bíblia não é dividida, a Bíblia é uma só. Ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ela é toda, nós precisamos conhecer toda a Bíblia. Pois toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse,
fala de Jesus. Vemos que Jesus era amor, ao nos dar o livre-arbítrio em escolher fazer o bem ou o mal. Vemos que Ele nos deu o seu amor e Ele é amor, mesmo não se agradando quando alguém escolhe o caminho errado. Ele não interfere na escolha de ninguém. Cada um de nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Isso é uma grande demonstração de amor que nós, como pai, muitas vezes não entendemos. Nós, como pais, vemos os nossos filhos muitas vezes indo por caminhos errados que nós queremos poupá-los. Será que Deus também não quer isso? Mas o grande amor dele é tão grande que ele nos dá a liberdade de escolha. Ele sabe qual é o caminho. Ele sabe onde vai dar. Mas ele deixa que cada um de nós escolha o próprio caminho. E nós observamos esse amor de Deus, esse amor de Jesus, no relato da Bíblia do filho pródigo. Nós vemos esse amor ali. Nós vemos o amor de Jesus quando ele deixa o jovem rico seguir o seu caminho. Queridos, eu tenho certeza que o coração de Jesus ficou triste, porque aquele jovem rico, ele disse que ele fazia tudo. Mas quando Jesus apontou para ele, aonde era a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, ele deu as costas para Jesus. E Judas, Jesus deixou Judas fazer o que ele tinha que fazer, escolher o caminho dele. Judas andou com Jesus todos os dias como os outros. Nós vimos uma passagem aqui, que a Isabela compartilhou conosco, quando ela disse que Jesus chamou os seus discípulos para perto, para mostrar e ensinar sobre aquela viúva pobre. Jesus não chamou a multidão, ele chamou o discípulo para perto. E esses discípulos, queridos, Judas estava junto. Judas estava junto dos discípulos. Em todas as passagens, em todos os momentos, quando Jesus chamava somente os discípulos para revelar a eles os segredos, Judas estava ali. Mas Jesus não impediu Judas de seguir o seu caminho. E ele não vai nos impedir de seguir o nosso caminho. A escolha é minha e a escolha é sua. A escolha é de cada um de nós. Qual o caminho queremos seguir? E isso não quer dizer que Jesus não tem amor. Ele tem amor. Mas o amor dele não é conforme as nossas convicções. O amor dele não é conforme aquilo que nós entendemos. O amor dele é muito maior. Algo que nós não compreendemos. E talvez um dia, quando estivermos na glória com ele, talvez a gente entenda este amor. Mas aqui, eu entendo que é um amor tão grande, tão difícil de explicar, que não conseguimos entender. Voltando então ao texto anterior, vejamos que o eu sou diz. Ele diz que qualquer um que se arrepender dos seus caminhos, seja um ímpio que não conhece Jesus ainda, como nós conhecemos, ou seja aquele que já conhece a Jesus, que já tem uma caminhada com ele, se essas pessoas se arrependerem, elas serão salvas e terão a vida eterna. Mas se essas pessoas, seja o ímpio, ou seja aquele que já caminhou com o Senhor, como Judas caminhou com o Senhor, mas ele decidiu seguir o seu caminho, ele decidiu voltar. Terá a morte eterna. Isso é muito claro, isso não significa que Jesus não ama. Queridos, o eu sou está falando para nós que conhecemos a palavra.
para que nós possamos abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos abrir os nossos olhos e possamos entender o que o Senhor está nos dizendo no dia de hoje. E vejamos o que eu sou nos diz sobre negligenciarmos os campos brancos. O tema não é campos brancos? Então vamos para Ezequiel 3, 17 e 21. Vamos ver o que o eu sou diz para nós sobre os campos brancos. Quando eu li essa passagem, eu li logo quando eu me converti, no início da minha conversão. E queridos, essa passagem mexeu muito comigo. Acho que por isso eu me tornei uma evangelista. Essa passagem pesa muito em mim. É muito desafiador para mim ficar perto de alguém que não conhece o Senhor e não falar da palavra de Deus. Ezequiel 3, 17 e 21 diz: Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela, e em outras versões atalaia. O sentinela, queridos, na época dos reis, na época dos castelos, haviam torres. E nessas torres ficavam homens que avisavam de quando estava chegando alguém, ou de quando chegava o inimigo. Então eles eram chamados de sentinelas ou atalaias. Eles ficavam o tempo todo ali, observando para ver se vinha algum inimigo. Observando para ver se vinha alguém, para poder então dar autorização para que eles entrassem, abrissem o portão, ou então para que os soldados se armassem. Então o Senhor está falando assim, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer. Queridos, Jesus, o eu sou, tem essa palavra de sentença para o ímpio nos dias de hoje? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Quem acha que tem, levanta a mão. Ok. O ímpio é aquele que não conhece a palavra. É aquele que não conhece Jesus. É uma sentença de morte. Aquela pessoa que é seu amiga, que é seu amigo, que está do seu lado, que trabalha com você, o seu vizinho, a sua vizinha, eles têm uma condenação de morte eterna. E você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas olha o que o eu sou disse. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se você não falar, se você não alertar, você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua culpa. Também, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Porque você não o advertiu. Queridos, olha como nós somos responsáveis pelas pessoas que nós conhecemos, que um dia já andaram conosco e não andaram,
e nós não falamos nada com elas, deixamos para lá. É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa de orarmos por essas pessoas. É responsabilidade nossa orarmos por todos que estão perdidos, por todos que ainda não conhecem a Deus. Cada um de nós temos um ciclo de amizade. Cada um de nós temos as nossas famílias, que são responsabilidades nossas. E como que nós vamos fazer? Pastora, mas como que eu vou fazer? Eu já preguei, eu já falei, eu testemunhei. Você já fez a sua parte, agora é com Deus. O que cabe a nós é orar. Se nós já falamos, se nós já pregamos, a família do meu esposo, todo final de ano, todo aniversário, nós sempre pregamos a palavra. Nós sempre falamos do amor de Deus. Nós sempre testemunhamos. Nós enviamos mensagem. Alguns já se converteram, outros ainda não. Agora, aqueles que não se converterem, não será responsabilidade nossa. Por que que não será? Porque nós já falamos, nós já pregamos, nós já ensinamos. Mas existem outras pessoas que às vezes estão próximas de nós e nós não falamos. E nós precisamos falar. Eu não falei para todo mundo. Eu tenho pessoas que eu preciso falar. Eu tenho pessoas que eu tenho orado, mas que eu ainda não falei. E eu preciso fazer isso. Então, todos nós temos que ser alertados para isso. E aqui continua: se porém você advertir o justo, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre da culpa. Queridos, tem duas irmãs aqui na igreja que trabalhavam numa empresa, eu não vou citar o nome delas. Elas trabalhavam numa empresa, elas tinham um cargo alto na empresa. E tinha uma senhora, que eu não me lembro se ela era faxineira, eu não lembro qual, mas era um trabalho mais simples. E essa senhora, todos os dias, ela chegava para elas e falava assim: eu posso orar com você? Antes de começar o expediente, posso orar por você? Elas podem. Isso não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias. E sabe o que elas me contavam? Que elas achavam chato. Mas que chato, já vem aquela senhora de novo? Mas que chato, já vem ela de novo? E depois disso, ela começou a ler a palavra. Ela falou: será que eu posso ler um versículo para você e orar? Aí ficou mais chato ainda. Até que um dia, uma delas se converte. E depois a outra se converte. E todas as duas estão aqui. E as duas são bênção nessa igreja. São instrumentos de Deus nesta igreja. Não se preocupe se te taxarem de chatos. Não se preocupe de te chamarem do que quer que seja. Deus vai te dar sabedoria. Tem um homem de Deus que eu admiro demais. Hoje ele é um rabino. Ele converteu, foi pastor na Lagoinha. E diante, ele tem ele é judeu. E ele então, ele foi para Israel, estudou em Israel, a família e tal. E hoje ele é um rabino de uma igreja maravilhosa em Belo Horizonte. Um homem de Deus que eu amo demais. Inclusive eu estava com ele recentemente agora no congresso. Este homem era diretor da Manesma. Um homem de cargo altíssimo. O diretor no Brasil, o cargo mais alto. Este homem estava passando por momentos dificílimos na sua vida. E um dia ele estava na fazenda da sua mãe. E uma senhora, humilde, foi visitar a mãe dele que estava adoentada. E falou com ele: eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Ele disse: agora eu estou saindo. A senhora pode me trazer a palavra amanhã? Claro, que horas? 9 horas, porque amanhã eu estarei voltando para Belo Horizonte. Ok, ela entrou, foi visitar a mãe dele. E ele pensou o seguinte: essa mulher, eu nem vou encontrar com ela não. De noite ele saiu, foi para a farra com os amigos, bebeu tudo que podia beber. Chegou em casa bêbado, apagado. Quando ele acordou era 8:45. E ele ficou apavorado, correndo para sair e fugir da mulher.
E quando ele estava pondo as coisas tudo dentro da mala, em cima do carro, para ele poder sair, a senhorinha chegou. E a senhorinha chegou e falou assim: olha, eu estou vendo que você está saindo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Será que o senhor pode me ouvir? Aí ele, sem graça, ele falou que podia, né? Claro, pode, né? E aí ela falou assim: olha, eu não sei ler, mas eu trouxe a Bíblia. Será que o senhor poderia abrir no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal? E ele abriu. Quando ele leu, ele estava enfrentando uma situação que ninguém podia saber. Era uma coisa na família, que só ele e a família sabiam. E Deus falou claramente com ele ali o que era. E aquele homem, naquele momento, ele se converte ao Senhor. Ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ir na adega dele, pegar todos os uísques, todas as bebidas que ele tinha e jogar fora. Ele desfez de tudo. E hoje, queridos, essa família é uma bênção. A família é uma... Vocês não têm noção. Ele converteu, a esposa converteu, os filhos que eram crianças, os netos hoje. Porque alguém não se calou e levou a palavra do Senhor. E Deus tem nos chamado para isso. Os campos estão brancos. Os campos continuam brancos. Há pessoas que estão desviadas. Há pessoas que não conhecem o Senhor ainda. E Ele precisa de nós. O Senhor Jesus veio aqui como homem, para que nós pudéssemos continuar a obra que Ele começou. Ele nos chama para sermos sentinelas ou atalaias para a sua nação, o reino de Deus. Somos chamados para sermos exemplo, para ensinar o caminho aos ímpios e ao reino daqueles que desviaram dos seus caminhos. A palavra de Deus, queridos, não muda. Deus é imutável. Nós mudamos, Ele não. O Jesus que a maioria das pessoas falam que conhece, Ele não agiria assim, pois pela ótica deles, este não seria um Deus de amor. Mas Jesus quer salvar a todos. A palavra é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Para muitos, o que uma vez foram salvos, para sempre serão salvos. E isto, queridos, é uma grande mentira do diabo. É uma grande mentira do diabo. Pecado é pecado e Jesus não compactua com o pecado. E para deixar mais claro isso, antes de terminarmos aqui, eu quero ler algumas passagens na palavra que fala sobre o pecado. Em Gálatas 5, 19 e 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Colossenses 3, 5, 6. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Apocalipse 21, 5, 8, para finalizarmos. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida.
O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Queridos, outra mentira de Satanás, que todo mundo é filho de Deus. Não é. Não é todo mundo que é filho de Deus. A palavra de Deus diz: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É muito fácil, é muito bom dizer que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai para o céu. Principalmente na hora do velório. Esse aqui era um homem bom, ele vai para o céu. Claro que vai. Queridos, sinto muito dizer que muitos desses que estão morrendo ali, que infelizmente muitos estão mentindo, dizendo que vão para o céu, não vão. E não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É dessa morte que o nosso Deus está falando. É dessa morte que Jesus está falando. Não é da morte física. É da morte eterna. Busquem ajuda, queridos. Hoje eu passei para vocês um estudo que o pastor Kennedy fez sobre o orgulho. Muitos, por orgulho, não pedem ajuda. Muitos, por orgulho, estão enfrentando tantas coisas, tantas vulnerabilidades, mas tem medo de confessar, tem medo de falar da sua vulnerabilidade e ser curado, porque a palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados para serem curados. Queridos, quantos de nós iramos? Quantos de nós iramos e não confessamos? A ira, como nós vimos, é pecado e precisa de ajuda. Nós precisamos ser ajudados. A ira foi colocado como qualquer um tipo de pecado. Quantos de nós iramos com os filhos, com os pais, com os maridos, com as esposas? Mas nós não somos capazes de confessar, porque a ira não é pecado. Roubar é pecado. Prostituir é pecado. Adultério é pecado. Mas a ira, de jeito nenhum. Fale da sua vulnerabilidade. Confesse. Para que possamos uns aos outros nos ajudar. Querido, este é o projeto lindo de Jesus para você. O projeto lindo que eu disse no início. A sua salvação. Para que você continue salvando vidas. Não tem nada melhor do que salvar vidas. Do que ver uma vida rendida ao Senhor. Esse é o melhor presente. Os campos continuam brancos com pessoas que nunca conheceram Jesus verdadeiramente. E também dos que um dia se desviaram. Jesus tem um projeto lindo para você e para essas pessoas. E depende de nós. Nós temos muito trabalho pela frente. Levante, querido, ore, interceda, busque os perdidos. Ensine a verdade sobre quem é Jesus. Ensine que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só através dEle nós vamos conquistar a salvação. Ele é Deus e o seu amor e justiça não são como a do homem. Eu quero que vocês fiquem de pé, que fechem os seus olhos, porque eu quero orar com vocês. Mas antes eu quero pedir o Niltinho, o louvor, para ministrar um louvor. Enquanto isso, eu quero que vocês estejam em oração com o Pai. Falando com o Pai. É o momento de nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram,
proclamam tua glória, tu ressuscitaste, vive está, e és invencível, inigualável, pra sempre, hoje e pra sempre, reinará, e teu é o reino, tu é a glória, hoje e pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Espírito Poderoso esse Santo. nome é, nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o espírito de entendimento e conhecimento. Dê-nos, Senhor, entendimento desta palavra. Revela-nos Jesus e o Pai. Oh, Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Senhor é o temor do Senhor. Faz-nos andar em humildade diante do Pai. Faz-nos filhos honestos, obedientes, verdadeiros, perdoadores, que amem as pessoas, que tenham um coração puro, Senhor. Que sejamos ganhadores de alma, Pai. Tira de nós qualquer atitude de soberba, de orgulho. Que sejamos meigos diante do Pai. Que sejamos dizimistas fiéis. Livra-nos da cobiça, pois é idolatria. Renova dentro de nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados e orem junto comigo. Senhor, nesta manhã, nós ouvimos a Tua palavra e nós nos entregamos ao Senhor. Eu confesso que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Que a partir de hoje, o Senhor possa me guiar e o Senhor possa me levar por novos caminhos. Em nome de Jesus, eu reconheço que Ele morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, e Ele morreu pelos meus pecados. Mas hoje Ele vive e reina. Ele é Rei, Ele é Deus, Ele é o único Deus, e a Ele eu me rendo, em nome de Jesus. Continue de olhos fechados, continue em oração. Tem alguém aqui, queridos, que fez essa oração pela primeira vez? Alguém que nunca tinha feito essa oração e a fez? Em casa, tem alguém? Você que está em casa, você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar com você. E quero orar com vocês aqui. Pai, cada um de nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, a Tua misericórdia, porque sabemos que ela se renova todas as manhãs. E que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça a nossa vida. Fortaleça a nossa alma. Fortaleça o nosso espírito, para que possamos caminhar segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu os abençoo. E que o Senhor abençoe cada um de vocês e os guarde. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. E que conceda a cada um a graça. E que o Senhor volte o seu rosto e dê a paz. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Vão em paz. E que Deus os abençoe. Aleluia.